Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, porque nós estamos mais uma vez na casa do nosso Pai. O nosso pastor Rosivaldo precisou fazer uma viagem junto com a nossa evangelista Daniela e a sua esposa, e me incumbiu de trazer a palavra para vocês aqui nessa noite. Eu peço que você, por favor, abra a Bíblia, palavra do nosso Deus, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 15, eu vou ler a partir do versículo 21. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. A Bíblia diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Vamos orar ao Senhor para que Ele aplique esta palavra no nosso coração aqui nessa noite, para que nós possamos aprender dele em benefício nosso e da nossa família. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Eu vim aqui nesta noite, Pai, e vou pregar a Tua palavra, não porque eu sou digno de pregá-la, não porque as minhas palavras têm algum poder. Eu não vou falar as minhas palavras, Senhor, eu falarei as Tuas. Fala, meu Deus amado, por meio delas, ao coração dessas pessoas que estão aqui. Todos que vieram aqui, meu Deus, vieram em busca de uma palavra da Tua parte. E só o Senhor sabe a necessidade do coração, a necessidade da mente, a necessidade da alma de cada um que está aqui nesta noite. Por meio da Tua palavra, Senhor, os alimente. Por meio da Tua palavra, meu Deus amado, os exorte. E que esta palavra que nós vamos aprender aqui hoje, que o Senhor deixou registrada para nós, nos sirva, meu Deus amado, para hoje, para amanhã e para sempre. Que este dia seja um divisor de águas, que esta palavra que penetra, meu Deus amado, a divisão da alma e do espírito, penetre nesta noite na divisão da nossa alma e do nosso espírito, e nos faça, meu Senhor amado, verdadeiros cristãos, e nos faça, Senhor Jesus Cristo, homem, mulher, criança, jovem, que estejam mais próximos do Senhor, mais próximos da Tua palavra. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acho muito importante que nós sempre estejamos na casa do Senhor, na presença
do nosso Deus. E é muito bonito ver uma igreja como essa, a casa cheia, as pessoas sedentas de ouvir a palavra de Deus. Todos os dias que a gente vem à igreja, todos os dias que a gente vem ao culto, a gente vem para ter a nossa vida transformada. Um dos propósitos de Deus para este lugar, com essa instituição aqui, é fazer com que as pessoas que cheguem neste lugar, que cheguem na sua casa, sejam transformadas para melhor por meio da sua palavra. A pastora Oneide, na escola dominical há pouco, disse uma frase que pode chocar alguns. Ela disse que a gente não presta. E é preciso que a gente reflita sobre isso, porque trata-se de uma verdade, meus irmãos. Trata-se de uma verdade, porque todos os dias o Senhor Jesus Cristo precisa lidar conosco, nos ensinar o seu caminho, nos mostrar a vontade dele para a nossa vida. E nós, na condição de servos, na condição de escravos desse Deus, precisamos estar atentos todos os dias à sua palavra e o que é que ele quer para nós, o que é que ele quer para a nossa família. E todos os momentos são apropriados para o Senhor falar conosco. Ainda mais, eu diria, no momento como esse, que ele instrui um dos seus servos a vir no culto, a trazer uma reflexão, a trazer uma palavra, a trazer um louvor. Então você precisa estar sempre muito atento, porque todas essas coisas aqui foram planejadas pelo Senhor. E Deus planejou o culto desde o início até o final. E do início até o final, ele tem alimento para a vida de todas as pessoas que chegaram aqui. Quem vem para a casa de Deus atento, apto a ouvir, sedento de ouvir uma palavra da parte de Deus, não volta vazio para a sua casa. Porque se Deus responder sim, a pessoa já teve uma resposta de Deus. Se Deus responder não, a pessoa teve uma resposta de Deus. E se Deus ficar em silêncio, a pessoa também já teve uma resposta de Deus. Emerson, qual é a resposta de Deus quando ele fica em silêncio? A resposta é: continue. Continue. Nós estamos, meus irmãos, diante de um texto que é obviamente muito conhecido dos senhores. A passagem da mulher cananeia. E a história é que Jesus sai das regiões da Galileia e vai para as bandas de Tiro e de Sidom, uma região que era habitada por pessoas que não faziam parte dos judeus. Então Jesus foi para os gentios a fim de fazer uma obra naquele lugar. A Bíblia não nos diz exatamente o que foi que Jesus foi fazer por aquelas bandas, mas é óbvio, sabendo quem é Jesus e a missão que ele tinha, que nós sabemos que, ou devemos entender que o que ele foi fazer ali, tratava-se de, com certeza, cumprir o propósito de Deus, anunciar o ano aceitável do Senhor, a levar o evangelho para aqueles que estavam necessitados. E naquela região, naquelas cercanias, como diz a palavra de Deus, uma mulher ficou sabendo que Jesus estava por ali. E esta mulher, intitulada nesse texto como a mulher cananeia, e aí é preciso que a gente observe algumas questões importantes aqui a respeito dessa mulher. Primeiro, tratava-se de uma mulher. Alguém que está estudando o Evangelho de Lucas já sabe que era socialmente desprezada. Se as mulheres hoje ainda precisam em determinados momentos, em determinados ambientes, ser mais valorizadas, mais respeitadas, se ainda há uma luta para que haja essa valorização, esse respeito das mulheres, imagine nessa época aqui. Então, uma mulher era socialmente desvalorizada. E esta mulher especificamente, além de ser mulher,
era cananeia. E ela não era cananeia porque era de Caná da Galileia. Ela era cananeia porque era certamente descendente dos cananeus. Ela era grego, sírio-fenícia, conforme nos relata o Evangelho de Marcos. E essa mulher veio gritando atrás de um homem. Veja que cena esquisita. Uma mulher cananeia que estava gritando atrás de Jesus, expondo-se à vergonha pública. E o que levou essa mulher a se expor ao ridículo da maneira como ela estava se expondo? A necessidade da sua família, a necessidade da sua filha. Essa mulher vinha clamando e gritava ao Senhor Jesus: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Vamos aprender aqui hoje, meus irmãos, algumas lições que essa mulher nos dá. Algumas coisas nós temos a aprender com a mulher cananeia. A primeira lição que a gente precisa aprender é que ela escolheu lutar contra o mal a favor da sua família. A filha dela estava, segundo as próprias palavras dela, da mulher, estava miseravelmente endemoniada. E a mulher, quando se chega até a presença de Jesus, ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela escolheu lutar contra as obras do mal a favor da sua família. Lutar contra as obras do mal a favor da nossa família é uma responsabilidade espiritual fundamental para aqueles que creem em Deus. A Bíblia ensina que a família é a instituição sagrada, criada por Deus, e por isso está em constante ataque espiritual. Defender nossa casa é obedecer ao propósito divino, e proteger aquele que Deus nos confiou é a nossa obrigação. A mulher poderia, como muitas pessoas fazem, ver a situação da sua filha, ver a situação da sua família e, de alguma forma, ignorar aquela situação. Mas ela olhou aquela situação e disse: não, isso não está certo, isso está errado. Eu preciso fazer alguma coisa para que essa triste realidade seja transformada. E o que foi que ela resolveu fazer? Ela resolveu fazer aquilo que todos nós temos que fazer quando alguma coisa na nossa família não estiver dando certo. Ela correu para Jesus. Ela se expôs ao ridículo. E ela gritava atrás de Jesus e dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós estamos acostumados a ouvir, meus irmãos, que a família é um projeto de Deus. E aí eu preciso dar vazão à minha veia de professor para explicar que projeto é aquilo que ainda não foi executado. Depois que é executado, se torna uma realidade. Há um projeto aqui de expansão desse templo. É apenas um projeto. Quando esse templo for expandido, nós teremos uma realidade, a expansão. Então a família foi projetada por Deus e tornou-se uma realidade lá no Jardim do Éden. Quando eu nasci, ou antes de eu nascer, a minha família foi projetada pelo Senhor. Hoje, graças ao meu bom Deus, eu sou o homem mais rico e mais feliz do mundo,
porque eu tenho uma família. A minha família, que foi projetada pelo Senhor, tornou-se uma realidade. E já somos 4, para a glória de Deus. Então, a família foi instituída por Deus. Deus disse no livro do Gênesis, a palavra do Senhor diz: deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, era o projeto que Deus tinha. Se existe algo que Deus projetou e executou com perfeição, foi a família. Mas desde a sua instituição, preste atenção nisso, desde a sua instituição, Satanás, o diabo, o do subterrâneo, você sabe de quem eu estou falando, ele tenta de todas as formas minar as famílias, para fazer com que haja confusão, para fazer com que haja contenda. E aí ele entra no coração da esposa, às vezes entra no coração do esposo, às vezes usa o menino, às vezes usa o cachorro para fazer cocô onde não tem que fazer, e a confusão acontece no meio da família. Para quê? Para que as famílias sejam destruídas. Deus quer destruir a igreja? Quer, é claro, mas antes de tudo, Ele quer destruir todas as famílias. Eu disse: Deus, foi? Misericórdia, queima Jesus. Satanás quer destruir, a igreja quer, mas antes de tudo ele quer destruir todas as famílias, porque ele sabe que ao destruir as famílias, corte isso aí da gravação, ele sabe que ao destruir as famílias, toda a sociedade estará destruída, a igreja estará destruída, a escola estará destruída, a sociedade de modo geral estará destruída. Por quê? Porque a família é a base da sociedade. Então, quando você observar nas mídias, nas universidades, as pessoas pseudo-doutores, gente usada pelo demônio, falando contra a família, conforme foi criada por Deus, entenda, trata-se de uma obra do maligno. Não é simplesmente um homem natural que deliberadamente resolveu abrir a sua boca para falar um monte de insanidades. Não é. É alguém que está sendo usado pelo inferno, que está sendo usada pelo inferno para propor a destruição da família. Mas é óbvio que eles não vão usar o discurso: hoje nós estamos aqui reunidos para propor que as famílias sejam destruídas. Eles não vão falar desse jeito. Eles vão usar um discurso aparentemente de amor, aparentemente de vamos abraçar tudo e está tudo certo, e o que vale é isso aí. Mas o projeto, o propósito de Satanás é destruir todas as famílias. E veja, quando eu digo todas as famílias, eu estou falando também da sua família. Emerson, Satanás quer destruir a minha família? Claro. Você não sabia disso não? Ele tem tentado todos os dias destruir a sua família. E muitas vezes tem usado você para causar essa destruição. Muitas vezes tem usado agentes externos também para causar a destruição da família. Ele tem usado todas as suas armas para destruir a sua família. Aí cabe uma pergunta: o que é que você tem feito contra as obras do mal? O que é que você tem feito a favor da sua família? Dê aquela pausazinha, pastor Oneide, para o pessoal pensar, como a senhora falou aqui na escola dominical. O que é que você tem feito contra as obras do mal a favor da sua família? Aí os jovens, os adolescentes: Emerson, eu estou lá, mas quem tem que fazer é o meu pai, quem tem que fazer é a minha mãe. Eu sou só um adolescente dentro da minha casa. Lembra daquela menina que chegou para a mãe e disse assim: olha, tem um profeta lá em Israel
chegou para a sua senhora, né? Tem um profeta lá em Israel. Se ele estivesse diante do profeta lá em Israel, o homem de Deus, certamente ele seria abençoado, ele seria curado. Deus usou uma menina que era escrava dentro de uma casa para salvar um homem pagão. Dentro daquela família, ela fez a diferença. Imagine você se não tem que fazer a diferença dentro da sua família. Desde o início, meus irmãos, desde sempre, Satanás está tentando destruir as famílias. Jesus nos alertou que o inimigo, o ladrão, Satanás, o adversário, tem propósitos para as famílias: destruir. O texto, em João capítulo 10, versículo 10, fala a respeito dos maus líderes. Mas a gente pode lê-lo e entender que esses maus líderes estão sendo usados pelo diabo e que, portanto, neste caso, trata-se da obra do inferno. O que diz lá: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Ladrão ali é o falso mestre, é o falso líder, é o falso pastor, usado pelo Satanás, que quer matar, roubar e destruir. Ele quer fazer isso na sua família: matar, roubar e destruir. Mas o Senhor nos alertou. Ele disse: olha, o ladrão vem para matar, para roubar e para destruir. E o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer para proteger a sua família daquele que vem para matar, roubar e destruir? Deixa eu te dar um caminho. Quando nós vivemos em retidão ao Senhor, Ele protege a nossa casa do mal. A bênção do Senhor acompanha os seus e abençoa toda a família. Provérbios número 3 e o verso 33. A maldição do Senhor habita a casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. Se você quer que a sua família seja abençoada, seja justo no meio da sua família. Pratique a justiça no meio da sua família. Escolha lutar contra o mal a favor da sua família, porque foi para isso que Deus lhe levantou. E é para ouvir isso que você está aqui nesta noite. Bendito é o nome de Jesus. Proteja a sua família do mal. Emerson, oi. Como é que eu vou fazer isso? Está na sequência. A mulher chegou-se a Jesus e disse assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela clamou a Jesus. Já está entendendo, né? Os que estão ligados na palavra já estão entendendo. Ela clamou a Jesus. E ela disse assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Olha o clamor dessa mulher. Olha o grito de socorro dessa mulher a favor da sua filha. Então, você deve, em primeiro lugar, orar pela sua família. Orar. Dá para orar pela sua família? Dá para fazer isso todos os dias? E não apenas no mês da família, não apenas no dia em que se reúne na igreja, e que o pastor diz assim: vamos orar pela família. Dá para orar todos os dias pela sua família? Faça, porque Deus está te orientando hoje a orar todos os dias pela sua família. Clamar ao Senhor pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua esposa, pela tua filha, pelas pessoas que por extensão fazem parte da sua família e que de alguma forma a sua família é afetada por eles, os cunhados, a sogra. Minha sogra afeta muito a minha família, positivamente, uma bênção de Deus para nós. Então, ore pela sua família,
Levante clamores ao Senhor a favor da sua família. Essa mulher veio para Jesus e clamou ao Senhor Jesus Cristo. Orar pela nossa família é uma expressão, meus irmãos, é a expressão mais poderosa de amor, de responsabilidade espiritual e de confiança em Deus. A oração é uma ponte entre a nossa casa e o céu. E a Bíblia nos mostra com clareza que ela é essencial para proteção, orientação e bênção sobre os nossos lares. Ore pela sua família. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Está faltando paz na sua família? Ore ao Senhor, e a paz de Deus guardará os vossos corações. A paz de Deus reinará na sua família. Ore. Orar de que forma? A mulher cananeia nos ensina. É orar com fé. É orar com insistência. É orar sem observar ou sem querer levar em conta as adversidades. Orar insistentemente, porque o Senhor fará a vontade dele na sua família. Ainda, Mateus capítulo 18, versículo 19, a Bíblia diz que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que vocês pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Quando há concordância, meus irmãos, dentro da família, vamos orar por um determinado propósito. Vamos orar para que essa pessoa, esse menino que ainda não é salvo, se converta para o Senhor. Vamos orar, e aí duas pessoas, que podem ser dois irmãos, podem ser o marido e a mulher, pode ser o pai e a filha, criar um vínculo ali, criar um propósito de oração para que Deus liberte, para que Deus salve, para que Deus batize com o seu Espírito Santo, para que Deus abra uma porta de emprego. Por quê? Porque aquilo que a gente concorda na terra, Deus realiza desde os céus, meus irmãos. Então, este texto está aqui registrado para nós, para que a gente entenda, nós temos uma arma espiritual eficaz contra o mal. Nós temos uma arma espiritual eficaz contra as astutas ciladas do inimigo. E esta arma se chama oração. Cubra a sua família de oração. Emerson, mas eu não estou orando nem por mim mesmo. Eu não estou orando nem por mim mesma. Pois não é que eu estou trazendo para você um propósito de oração? Não precisa olhar para você não, ore pela sua família, porque enquanto você ora, é óbvio, você já está sendo abençoado, você já está sendo abençoada, e a tua oração trará a bênção de Deus para o teu lar. E aí, por causa da tua oração, por causa do teu clamor, por causa do teu pedido a Deus, a paz de Deus começará a reinar sobre na tua família. O Senhor começará a transformar, a colocar as coisas no lugar. E aí, quando você vê o resultado da sua oração, você vai ver que a oração é poderosa. A oração de um justo pode muito, meus irmãos, em seus efeitos. É a palavra de Deus que nos diz. Use esta arma poderosa, a oração. Emerson, mas as coisas lá estão impossíveis. Você já leu a Bíblia, não já? Não já leu a Bíblia?
Você já viu Jesus realizando alguma coisa impossível? Quantas? Dá para contar as quantas coisas impossíveis Jesus realizou e que estão registradas na palavra? Não dá, meus irmãos. Nós servimos a um Deus que a especialidade dele é o impossível. Bendito é o nome de Jesus. A especialidade do nosso Deus é o impossível, porque o possível você faz. O possível eu faço, mas aquilo que eu não posso, aquilo que eu não, aí Deus vem e faz, e mostra que Ele é, que Ele pode, que Ele faz, e isso tudo em resposta à oração de um justo, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Bendito é o nome de Jesus. Se você não ora pela sua família, comece a orar. Se você já ora pela sua família, intensifique a oração. Porque, como eu já disse, o propósito principal do inimigo é a destruição da família. E ele quer destruir a sua. Não permita que isso aconteça. Chame a presença de Deus para o seu lar. Uma outra coisa que a gente aprende com essa mulher, meus irmãos, é que ela entendia que o problema familiar era um problema dela. Quando ela chega clamando a Jesus, ela chega assim: Senhor, tem misericórdia da minha filha, aquela infeliz que deixou o demônio entrar no couro dela e está lá estribuchando no chão. Não foi isso não foi? Não foi isso não. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O problema da minha casa é um problema meu. Um problema do meu filho é um problema meu. Um problema do meu esposo é um problema meu. Um problema da minha esposa é um problema meu. Ela tinha, meus irmãos, uma coisa chamada empatia. Este sentimento a gente tem que demonstrar para com todos que precisam, mas sobretudo para com os da nossa família. O problema dos da nossa casa, sobretudo, o problema dos da nossa casa é problema nosso. Entender que os problemas enfrentados por nossos familiares também são nossos, é um princípio bíblico de responsabilidade, compaixão e unidade. A palavra ensina que devemos, bendito é o nome de Jesus, que devemos carregar os fardos uns dos outros. Devemos carregar os fardos uns dos outros. Por que você não quer carregar o fardo dos que são da tua família? Se Jesus disse que até dos irmãos da igreja, até dos vizinhos, até daqueles que estão em países que você nem foi, você tem que procurar carregar os fardos deles também. O problema do teu filho é um problema teu. Escolha carregar o fardo dos outros. Mas Emerson, eu não estou conseguindo carregar nem os meus fardos. Como é que eu vou conseguir carregar os dos outros? Em Gálatas capítulo 6, versículo 2,
levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como é que você vai olhar para esse texto aqui e vai dizer assim: não, eu vou carregar só os meus? Carreguem os fardos uns dos outros, porque fazendo isso vocês estarão cumprindo a lei de Deus. O maior problema da família, meus irmãos, eu não sei se, mas deve ser um dos maiores, é porque o meu fardo é meu, o fardo da minha esposa é dela, o fardo dos meus filhos é deles, o fardo das minhas filhas são os fardos dela. Tem nada a ver comigo. Isso é um problema. Porque se são 150 quilos, eu não consigo carregar sozinho. A minha esposa não consegue carregar só. O meu filho não consegue. Mas olha a cena, meus irmãos. Mas se a família se unir, cordão de 3 dobras. Se a família se unir, um pegar numa ponta, outro pegar na outra, Jesus está falando. Se nós escolhermos levar os fardos dos da nossa família, esse peso conseguirá ser levado para o lugar de destino apropriado. Mas se eu achar que não devo fazê-lo, eu estarei descumprindo a vontade de Deus, a lei do Senhor, que se aplica aos outros e, sobretudo, aos da nossa própria família. Escolha carregar o fardo dos seus. Mãe, escolha pagar o preço pelo teu filho. Pai, escolha pagar o preço pela tua filha. Mas Emerson, lá em casa sou só eu. Estou sozinho aqui nessa noite, filho. Escolha carregar o fardo do teu pai, da tua mãe, da tua família, porque o Senhor honrará a tua fé. Levai as cargas uns dos outros, e assim você estará cumprindo a palavra de Deus. Somos responsáveis, meus irmãos, por aqueles que Deus nos confiou. Somos responsáveis por aqueles que Deus nos confiou. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Estou cuidando da igreja, estou cuidando do ministério, estou cuidando dos meus estudos e da sua família. Você está cuidando da sua família? Eu estou conquistando o mundo para Jesus. E a sua família? Eu não quero com essas palavras desestimulá-los a fazer a obra de Deus na igreja. É óbvio que não. Seja maduro. Eu não quero com essas palavras desestimular você a levar o evangelho para as outras pessoas. Mas o que eu preciso nessa noite é que você entenda que Deus lhe colocou como representante dele dentro de uma família. E que se você descuidar dos seus,
Se você descuidado da sua família, você será pior do que o infiel. Eu vou ler novamente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Não sou eu que estou dizendo isso. Cuide da sua família. Cuide da sua família. Sabe o que você veio para aqui hoje? Para você entender que você tem responsabilidade espiritual pela sua família. Cuide da sua família. Bendito é o nome de Jesus. A mulher cananeia, meus irmãos, entendeu que precisava cuidar da sua família. Ela viu a situação da sua filha e ela disse assim, mas não é possível para ela vir nessas circunstâncias, desse jeito, nessa situação, gritando atrás de Jesus, enfrentando a oposição dos discípulos, enfrentando o silêncio de Jesus, que a princípio, diz a Bíblia, não lhe respondeu palavras. E ela insistiu. Ela insistiu. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, está feio. Olha essa mulher gritando aqui, que coisa ridícula. Eu estou colocando as palavras nossas para você entender direitinho. Que coisa ridícula. A gente andando aqui, essa mulher gritando atrás de nós. E o Senhor omisso não diz nada. Não faz nada. Manda ela calar a boca. Manda ela ir embora. E a mulher gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela levou a demanda dela aos pés de Jesus, com fé, e insistiu, persistiu. A Bíblia diz: orai sem cessar. Batei, batei e abre-se-vos-á. Se um pai mau dá um pão ao seu filho que está com fome e não a pedra, imagina o que é que o Senhor não nos dará. O Pai amoroso, Jesus. Então, meus irmãos, levemos as nossas demandas familiares ao Senhor. E entendamos que o problema da família é um problema nosso. É um problema nosso. Uma outra coisa que a gente aprende com essa mulher: mesmo diante das lutas, das oposições, ela escolheu adorar. Chegou-se a Jesus e disse assim: Senhor, me atende, me socorre. Jesus olhou para ele e disse assim: eu não fui enviado. Não, resposta para os discípulos: despede que vem gritando atrás de nós. Aí ele responde para os discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando a mulher alcançou Jesus, ela o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Imaginemos
Não é fato, tá, gente? Não é fato. Mas imaginemos que Jesus não queria resolver o problema daquela mulher. O que não aconteceu. Porque a resposta de Jesus, quando ele diz não é bom pegar o pão dos filhos deitados aos cachorrinhos, ele está apresentando uma demanda. Até porque ele nos ensina, primeiro os da casa, depois os de fora. Não é assim? Temos que ajudar com cestas básicas, com botijão de gás, não sei o quê. Os de fora sim, mas primeiro os da casa. Isso é um princípio bíblico. Aí quando Jesus diz, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, a mulher em adoração diz assim, Senhor, eu sei das prioridades, aleluia, eu sei das ordens, eu sei que eu não estou na primeira fileira, eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Que palavra, meus irmãos, que palavra. Sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, Senhor, eu sei que eu não sou a prioridade, não sou uma judia, eu sou dos cananeus, sou da Síria, da Fenícia, eu sou grega, eu não mereço, mas eu não estou te pedindo pão, dá para mim as migalhas. Jesus daria, meus irmãos, o pão àquela mulher, independente da sua humilhação, mas em adoração, ela resolveu se humilhar, diante da nossa humilhação perante Jesus Cristo. Como ele dirá não? Como? Diga-me, como ele dirá não? Emerson, mas a causa é impossível. Você já optou pela adoração? Você já escolheu adorar quando tudo estava dando errado? Você disse assim, olha, tá muito difícil. As coisas parecem estar se encaminhando para o pior lugar possível. E nesse momento, você disse assim, eu vou adorar o Senhor. Escolha fazer isso. Escolha adorar ao Senhor quando tudo estiver dando errado. Quando até Ele aparentemente se opor à sua causa, fazendo silêncio. Quando os discípulos disserem, manda ela embora. Quando Eli olhar para você e dizer assim, está embriagada, mulher. Aparta de ti o teu vinho. Escolha adorar ao Senhor. Como o Senhor Deus resistiria à oração de alguém, à adoração de alguém, que vivendo circunstâncias extremas naquele momento, optou por adorar, engrandecer, magnificar, bendizer o nome do Senhor. Aprenda isso, porque isso vai mudar a sua vida para sempre. Escolha a adoração. Diante da humilhação, diante do aperto, diante da rejeição, diante da loucura, escolha adorar ao Senhor. Meus irmãos,
essa palavra muda a nossa vida. A palavra de Deus muda a nossa vida. A gente só precisa ouvi-la e permitir que ela entre dentro do nosso coração e praticá-la. Pratique isso. Pratique a adoração. Escolha adorar. Escolha adorar a Deus, mesmo em meio às lutas. Escolher adorar a Deus em meio a lutas, adversidades, é uma das maiores expressões de fé e de maturidade espiritual. A adoração em tempos difíceis mostra que a nossa confiança não está nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Você não adora Jesus simplesmente porque Ele te deu um emprego. Você não adora Jesus simplesmente porque Ele te deu uma esposa, porque Ele te deu um filho. Você não adora Jesus porque Ele te deu a salvação. Você adora ao Senhor porque você o ama. E o teu amor para com Ele não pode oscilar em meio às dificuldades. Pelo contrário, meus irmãos, é aí mesmo que você tem que adorar. É aí mesmo que você tem que se humilhar na presença dEle. É aí mesmo, nessa luta, nesse problema, que você tem que escolher: eu vou adorar ao Senhor, porque o caráter dele é imutável, e eu amo acima das circunstâncias. Se você aprender isso a partir de hoje, você vai viver um evangelho diferente. Se você aprender isso a partir de hoje, você será um cristão mais verdadeiro, mais autêntico. Aprenda o princípio da adoração. A mulher chegou em Jesus e o adorou. Socorre-me, eu preciso da sua ajuda. Se fosse você, o que é que você faria? Você no lugar de Jesus, o que é que você faria por aquela mulher? Tem como responder que não ia abençoá-la? Tem como responder que não ia libertar a filha dela? Tem como responder isso? Não tem. Você podendo fazer, você faria. Porque mesmo diante das adversidades, ela escolheu adorar. Escolha adorar nas adversidades, porque Deus continua sendo digno, independente das circunstâncias. Estás lembrando de alguém? Eu lembrei de Jó. Jó era riquíssimo. O que é que ele fazia? Orava ao Senhor, sacrificava a Deus pela sua família. Senhor, eu não sei onde os meus filhos estão neste momento, em que festa eles estão, o que eles estão fazendo, mas eu te apresento os meus filhos e eu derramo a minha vida na tua presença. Estou criando a oração de Jó, tá, irmãos? Procure isso lá não. Eu derramo a minha vida na tua presença a favor dos meus filhos. Vai lá, direciona, aprenda, viu? Direciona, Senhor. Aplana os caminhos. Cega o homem mau. Vá orando pela sua família. Cega o homem mau, que ele vá e volte na sua bênção.
que ela saia e retorne para casa na tua proteção, Senhor. Abençoa a minha família. Eu me humilho, meu Deus, eu me humilho diante da tua presença e te peço, meu Deus, abençoa a minha família. Você consegue imaginar uma pessoa orando a Deus, sabe, derramando a sua alma a favor da sua família, e Deus orando assim, olhando para a pessoa e dizendo assim: não vou atender essa oração? Dá para imaginar isso? É óbvio que não, porque nenhuma pessoa má deixaria de fazer o bem nessas circunstâncias. E Deus é bom. Você está entendendo? Deus é bom, e a essência dele é bondade. O que ele faz é bom, o que ele quer fazer é bom, é a bondade, é isso que ele quer fazer. Senhor, haja com bondade para com os meus. Mantenha, meus irmãos, a sua família debaixo da oração. Jó fazia isso. Jó fazia isso. Mas se você orar, significa dizer que nunca vai acontecer nada de ruim com os da minha família. Vai acontecer. Tudo aquilo que for propósito de Deus para os seus. Tudo que for propósito de Deus para os seus. Houve um momento que Deus resolveu recolher os filhos de Jó. Estava no momento de Deus recolher os filhos de Jó. E o Senhor recolheu. Morreram os filhos de Jó. Isso que eu estou falando agora, meus irmãos, e que eu vou prosseguir, é muito difícil de entender pela ótica humana, mas preste atenção, entenda a palavra de Deus. Estou lembrando agora de quando Isaac nasceu, não da Bíblia, o meu Isaac. Quando ele estava dormindo, bem bebezinho, com dias em casa, era difícil dormir. A preocupação, e se ele se engasgar, né? E se acontecer alguma coisa, não sei, ele puxar esse lençol que está grudado no colchão e botar no rosto. E se ele passar mal e nós estivermos dormindo, aí você fica com essas coisas na sua mente. Pai de primeira viagem, não é? Aí, papai do céu, que fala com a gente. Isaac é meu. Eu amo mais do que você. E ele só virá para mim quando eu trouxer. Dorme. Aí eu dormia. Ninguém pode proteger os teus filhos melhor do que Deus. Mas se ele escolher levar, o que é que você vai fazer? Se Deus escolher levar a tua mãe, o que é que você vai fazer?
Se Deus escolher levar o teu pai, o que é que você vai fazer? Teu irmão, o que é que vai fazer? Jó orava, meus irmãos. Jó consagrava a sua vida pelos seus filhos. Sacrificava a Deus, pagava o preço pela sua família. Mas Deus escolheu levar os seus filhos. Jó, perdesse tudo. Aí chega o último. Jó, os teus filhos estavam numa festa. Aconteceu um problema lá, desabou tudo. Morreram teus filhos, Jó. Aí Jó foi orar e disse assim: Senhor, eu não aceito que tu tenhas permitido que os meus filhos tenham morrido. Eu sacrifico por eles, eu oro, eu faço tudo que tenho que fazer. Foi isso. Jó nos deu um exemplo de adoração e de reconhecimento da onipotência de Deus. Diante, meus irmãos, da notícia, os teus filhos morreram, Jó se levantou, rasgou as suas vestes, lançou-se no chão e adorou ao Senhor. Como ele conseguiu adorar? Eu não sei, mas é assim que a gente tem que fazer. Ele escolheu adorar. E ele disse: no saí do ventre da minha mãe, quando eu nasci eu não tinha gado, quando eu nasci eu não tinha bois, quando eu nasci eu não tinha camelos, quando eu nasci eu não tinha filhos, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. O coração dele estava partido, dilacerado. Mas ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei como ele conseguiu, mas é assim que a gente tem que ser. Emerson, eu não estou pronto para isso, nem eu. Tenha o Senhor misericórdia de nós, que a gente não passe por uma situação nem parecida com essa. Mas e se acontecer, o que é que você vai fazer? Tem umas igrejas por aí que são bem barulhentas. Eu gosto do barulho, mas eu amo o silêncio. Porque eu percebo que você não está só ouvindo essa palavra, ela está descendo para o teu coração. E eu não sei porquê, mas é Deus que mandou isso aqui. Não sei se Ele quer preparar você para alguma coisa, não sei. Mas no momento da dor, escolha adorar ao Senhor. E entenda, Ele tem controle sobre tudo e sobre todos. Paulo e Silas foram enviados pelo Senhor para pregar o Evangelho. E por esse ato de pregar o Evangelho, eles foram presos, espancados, lançados na prisão, cárcere interior, algemados, amarrados, feridos. Mas naquele momento,
eles escolheram orar e cantar. E adoravam a Deus dentro da prisão. E um terremoto veio naquele lugar. Deus mandou um terremoto. Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais presos, os companheiros de prisão, escutavam. E de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e as cadeias de todos. O carcereiro, vendo isso, disse assim: morri. Os presos fugiram. Era minha responsabilidade cuidar deles. Eu serei morto. Vou me matar. Homem, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E houve salvação para aquele homem e para os da sua casa. Quem estava adorando era Paulo. O homem era um dos algozes. Mas por causa da adoração de Paulo e Silas, Deus salvou o algoz e a sua família. O que é que você está fazendo pelos seus inimigos? Você tem orado por eles? Você tem desejado que ele e os da sua família sejam salvos pelo Senhor? Faça isso. Adore ao Senhor, independente das circunstâncias. Pastor Oneide.